Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para esse curso para ATA. A gente vai trabalhar a parte de raciocínio lógico. Meu nome é Antônio Geraldo, sou professor em Brasília há mais de 15 anos. E a gente vai subdividir o nosso curso em 4 aulas, tá? Em 4 encontros. Cada encontro a gente vai ter 5 blocos, tá? E os 2 primeiros encontros serão destinados à parte que mais cai na prova, que é a parte de lógica, a linguagem lógica mesmo. Os 2 próximos blocos a gente vai trabalhar com a parte quantitativa do curso. O nosso curso é chamado de raciocínio lógico quantitativo. As 2 primeiras aulas a parte de linguagem lógica. A terceira aula a gente vai estudar análise combinatória e probabilidade. E a quarta aula, álgebra linear. Tá? Fechando assim, serão 4 encontros para a gente fechar o último edital e o conteúdo desse programa do curso. Beleza? Então vamos lá, gente. A gente vai começar primeiro entendendo que o que cai em prova de concurso não é a sua lógica, não é o seu modo de pensar, não é o seu modo de raciocinar. A linguagem, a lógica que cai em prova é a lógica aristotélica. Então a gente tem que pensar na lógica de Aristóteles e não na nossa lógica. É muito comum os alunos quererem usar a língua portuguesa para interpretar problemas de lógica. E aí percebem que a lógica não tem lógica dessa forma. O ideal é a gente sempre estruturar o nosso raciocínio com base nos axiomas e teoremas propostos por Aristóteles na época clássica. Então, o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é entender que a lógica é uma linguagem. E como linguagem, eu queria que nesse nosso curso a gente sofresse inicialmente um processo de alfabetização nessa nova linguagem. Então, como uma linguagem, inicialmente eu queria que a gente memorizasse os símbolos lógicos. Tá? Então vamos lá na telinha aqui para a gente memorizar os símbolos lógicos. Olha só, na linguagem lógica, a gente tem que primeiro sofrer esse processo de alfabetização. Então, nesse processo de alfabetização, inicialmente é fundamental a gente dominar a simbologia da linguagem lógica. A simbologia é simples. Eu queria que a gente memorizasse agora que o chapeuzinho para baixo é o símbolo do conectivo e, chapeuzinho para cima é o símbolo do conectivo ou, seta para a direita é o símbolo do se então, o mais importante dos conectivos, se então. A dupla seta é o símbolo do se e somente se. E quando a gente usa cantoneira ou tiozinho, são símbolos que representam não, que representam negação. Dê uma pause aí na sua tela e dá uma memorizada nesses 5 símbolos. Chapéu para baixo, e, chapéu para cima, ou, seta para a direita, se então, dupla seta, se somente se, e a cantoneira ou tiozinho representam não. Sempre que você sentir algum tipo de desconforto, volta nos slides iniciais do curso e dá uma olhadinha no resumo teórico que a gente colocou. Tá? A gente vai fazer de maneira mais esquemática, mas em casa, quando vocês estiverem estudando, dá sempre uma olhadinha no material de apoio que vocês receberam aí pela internet. Tá? Então vamos lá, gente. Com base nessa simbologia, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu defina uma proposição P como, por exemplo, choveu. E eu defina uma proposição Q como, por exemplo, não molhou. Não molhou. P significa choveu, Q significa não molhou. Se P significa choveu, o que seria cantoneira P? Cantoneira é o símbolo de negação, de não. Como a proposição P foi definida como choveu, uma sentença afirmativa, a sua negação vai ser uma sentença negativa, vai ficar, portanto, não choveu. Como Q já foi definida como uma sentença negativa, a sua negação cantoneira Q vai ser, então, uma sentença afirmativa. Na lógica, eu nego uma negação com uma afirmação. Então, cantoneira Q representa molhou. Sabendo que P é choveu, que Q é não molhou, fica fácil simbolizar a cantoneira P e a cantoneira Q. Então, agora eu vou pedir para a gente traduzir da linguagem corrente para a linguagem lógica. Então, por exemplo, se eu escrevo uma sentença assim, ó, choveu, mas não molhou. Como é que eu vou traduzir essa linguagem para a lógica?
Opa, peraí que eu fui falando e escrevi errado aqui. Olha só, se eu colocasse assim, choveu, mas não molhou. Choveu, mas não molhou. Traduzir para a linguagem lógica. O que é choveu? Proposição P, definida aqui em cima. Ó. Choveu. Não molhou, está definida lá em cima. Proposição que. E entre os dois eu usei mas. E aí, pessoal, a gente tem que sempre tentar visualizar que no português existem muito mais conjunções do que conectivos lógicos. Na lógica a gente tem os conectivos. Chapeuzinho para baixo, que é o E. Chapeuzinho para cima, que é o O. Seta para a direita, que é o si então. Dupla seta, que é o si somente si. E a cantoneira que representa não. Então a gente tem poucos símbolos, então é comum no português usar algum símbolo que não seja explicitamente um dos nossos. Aí é que vai o nosso papel de interpretação, tá? Quando a gente fala choveu, mas não molhou, seria choveu e não molhou. Então mas faz o papel do conectivo e. Vamos supor a seguinte frase. Eu coloco assim, ó. Nem choveu, nem molhou. Nem choveu, nem molhou. Bom, primeiro, quando se usa o nem, significa não. Então aqui está querendo dizer não choveu, não molhou. Vamos lembrar, se choveu é definido como que, como P, melhor dizendo, nem choveu seria não choveu, seria cantoneira P. Se não molhou foi definido como que, então nem molhou, que é não molhou, é proposição que mesmo. Agora, quando se usa nem, é não e não. Mais uma vez eu tenho o símbolo, chapeuzinho para baixo, que representa o conectivo E. Tá? Então, o mas, observe o mas, representa E, e o nem representa e não. Representa e não. Vamos supor que eu usasse a seguinte escrita. Eu colocasse assim, ó. Como choveu, molhou. Como choveu, molhou. Essa frase agora, ó, como choveu, molhou, primeiro, uma coisa a gente não tem dúvida. Choveu significa P. Olha lá, pela definição, ó. P, choveu. Tá. Molhou, vamos ver pela definição. Não molhou seria que. Então, molhou, tá aqui, ó, seria cantoneira que. Agora, deixa eu apagar aqui. Entre essas duas proposições, qual o símbolo lógico que está entre eles? Seria um E? Seria um ou? Um si então? Ou um si somente si? Quando a gente coloca aqui, ó, como choveu, molhou. O que é que eu estou querendo dizer? Se choveu, então molhou. É uma maneira camuflada de representar o si então. Tá? Então, quando o exercício explicitar, falar em E, chapeuzinho para baixo. Falar em ou, chapeuzinho para cima. Falar em si, então, seta para a direita. Falou em si, somente si, dupla seta. Mas se de propósito ele usar a maneira camuflada desses conectivos, usar, por exemplo, o mas, está falando de E. Usar, por exemplo, o nem, está falando de e não. Falar de como, de consequência, está falando de si então. Então esse cuidado a gente tem que ter, e já com esse cuidado eu quero fazer o primeiro exercício com vocês. Vamos lá. Sejam as proposições P, significa está frio. Então o que seria cantoneira P? Não está frio. Quando a gente coloca que está seco, o que seria cantoneira que? Não está seco. Não está seco. Beleza. Traduzir para a linguagem corrente, que é o português, traduzir para o português, tá? As seguintes proposições. Bom, cantoneira P, então seria não. Não, vamos ver o que é P. P significa está frio. Então, cantoneira P, não está frio. Não está frio. Bom, agora aqui tem P, chapéu para baixo é o símbolo do E, e agora tem que. Como P significa está frio, e que significa, vamos ver o que é que? Está seco? Então como é que fica essa proposição composta? Está frio,
está frio e seco. Poderia ser está frio e está seco. Aqui, está frio. Usei agora entre eles o símbolo do chapeuzinho para cima. Conectivo ou. Está frio ou seco. Aqui, pessoal, esse símbolo é a dupla seta. É o símbolo do se e somente se. Se e somente se. Então, como é que eu vou ler aqui? Está frio, se e somente se. Está frio, se e somente se. Está seco. Setinha para a direita é o símbolo do se então. Quando a gente usa se então, observe sempre que a gente coloca uma reticências entre o se e o então, para deixar claro que eles estão separados um do outro. Então, como é que a gente lê essa frase? Se, para condicionar o texto, se P, quer dizer, se está frio, então, cantoneira, tiozinho que. Esse símbolo do tiozinho é o mesmo que a cantoneira. Representa não. Se está frio, então não está seco, que é o valor de quê? Mais uma vez, chapeuzinho para cima é o símbolo do ou. P significa está frio, está frio. Chapeuzinho para cima ou. Cantoneira que seria não está seco. Agora, cantoneira P, não está frio, não está frio, não está frio. Chapeuzinho para baixo, E, cantoneira que não está seco, não está seco. P, está frio, está frio. Vamos lá, está frio. Se e somente se, dupla seta, se somente se. Não, o símbolozinho está feio, gente, mas é só questão de diagramação, tá? Não é assim que aparece na prova, não. É a dupla seta mesmo. Está frio, se e somente se, não está seco. Não está seco, porque foi usada a cantoneira que? Não está seco. Se somente se, não está seco. Que está? Está seco. E essa aí, pessoal, observe. Quando a gente usa a setinha para a direita, tá? Originando a frase do se então, o cara que está antes da seta, pessoal, ele é chamado de antecedente. O cara que está depois da seta, ele é chamado de consequente. Ele é chamado de consequente. Então, sempre a gente lê se o antecedente, então o consequente. Mas nessa proposição aqui da letra I, observe que o antecedente seria toda essa parte aqui, todo esse primeiro parênteses. E o consequente, o que está depois da seta. Então, como é que eu vou ler essa frase? Se o antecedente, que é está frio, chapeuzinho para baixo, e cantoneira que, se está frio e não está seco, ou simplesmente não seco, se está frio e não seco, vírgula, subintende-se agora então, proposição P, que significa está frio. Observe, pessoal, que nesse primeiro momento, a gente não está entrando no mérito se essas frases são verdadeiras ou falsas. A gente está apenas traduzindo do português para a lógica ou da lógica para o português. Por que isso? Porque na lógica, quando a gente trata com a linguagem simbólica, a gente consegue transformar grandes enunciados em enunciados menores, mais simples, mais fáceis de serem analisados. Não podemos perder o foco que a nossa banca é a ESAF, provavelmente. E sendo a ESAF, ela gosta de colocar textos longos em que a gente tem que traduzir esses textos para a linguagem simbólica e dinamizar a resolução do nosso exercício. Tá? Eu queria mostrar para vocês uma questão que caiu no CESP, envolvendo apenas essa história da linguagem lógica, só da simbologia. A gente não está entrando no mérito se essas frases são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, vamos ver como é que fica
a questão que caiu no CESP. Vamos lá, questão que caiu no CESP. Olha só. Considere as sentenças abaixo. Ele deu 4 sentenças, ó. Sentença 1, depois a gente lê. Sentença 2, sentença 3, sentença 4. Aí depois ele diz, ó, considere também que PRT representem as sentenças abaixo. Olha só. P, fumar deve ser proibido. R, fumar não faz bem à saúde. T, muitos europeus fumam. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora pegar as 4 sentenças que o CESP deu, as 4 sentenças, e vai traduzir para a linguagem lógica. Então a gente vai sempre indo na tela anterior e voltando. Então vamos lá, primeira sentença que está na tela anterior. Fumar deve ser proibido. Vamos lá. O que é que significa fumar deve ser proibido? P. Está aqui em cima. Fumar deve ser proibido. Vamos voltar. Mas, turma, mas é o símbolo de qual conectivo? E. E, chapeuzinho para baixo. Vamos lá. Muitos europeus fumam. Vamos ver o que é que significa muitos europeus fumam. Está aqui, ó. Muitos europeus fumam seria T. Então, a primeira sentença, fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam, é simplesmente P e T. Segunda sentença, fumar não deve ser proibido. Cuidado, não deve ser proibido. Ele manteve ou mudou a ideia da proposição P? Mudou, porque ele colocou não. Então seria cantoneira P. Fumar não deve ser proibido. E chapeuzinho para baixo. Fumar faz bem à saúde. Fumar faz bem à saúde. Observe que R significa não faz bem à saúde. A proposição R foi definida como não. Então, como ele disse aqui que fumar faz bem à saúde, está no sentido afirmativo, ele está mantendo ou mudando a ideia original? Ele está mudando. Então, a representação seria cantoneira R. Um detalhe. Essa cantoneira aqui, pessoal, é um não para todo mundo ou só para o P? Só para o P. Se é uma cantoneira só para o P, eu posso tranquilamente colocar entre parênteses. E essa cantoneirazinha para o R, só para não ficar símbolos juntos, só para ficar mais clara a linguagem. Então, a proposição, fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde, é simbolicamente não P e não R. Sentença 3. Sentença 3. Se, olha que ele começou a oração com se. Em algum momento vai ficar claro o então. E quando ficar claro o então, é o momento de colocar a setinha. Se fumar não faz bem à saúde, o que é fumar não faz bem à saúde? É o próprio R, que já foi definido como não. Mas não se esqueça que a oração começou com se. Então, em algum momento vai ficar subentendido então. E nesse momento é o momento de colocar a seta. Então, ó, se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido. Fica subentendido. Então, deve ser proibido. Então, setinha. Deve ser proibido, está aqui em cima, ó. P. Então, a proposição 3 seria, se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido simbolicamente, se R, então P, como está aqui na nossa representação. Quarta e última proposição. Se, mais uma vez inicia a oração com se, em algum momento vai ficar subentendido então. Se fumar não faz bem à saúde. Como é que eu represento? Fumar não faz bem à saúde. Está aqui, ó. Mais uma vez, R. Se fumar não faz bem à saúde. E chapeuzinho para baixo. Não é verdade. Não é verdade seria cantoneira, negação. Não é verdade que muitos europeus fumam. Não é verdade, cantoneira. Muitos europeus fumam, seria T. Olha só, vamos de novo, ele começou a frase assim, ó. Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que muitos europeus fumam, então, setinha para a direita, então, fumar deve ser proibido.
Qual é o símbolo de fumar deve ser proibido? P. Vamos só apagar aqui algumas coisinhas. Olha só, colocar os parênteses nos lugares certos. Veja, esse sim então é um sim então de todo esse antecedente para P. E esse nãozinho eu posso colocar um parênteses aqui para deixar aqui um não só para o T. Então tá aí, as 4 sentenças simbolizadas, e com essa simbolização vamos julgar os itens do CESP. Com base nas informações acima, considerando a notação, julgue os itens. Primeiro, a sentença 1 pode ser representada desse modo? Vamos ver. Não pode ser representada daquele modo. Não teria esse nãozinho aqui, ó. Portanto, o item fica errado. A sentença 2 pode ser representada desse modo aqui? Vamos lá dar uma olhadinha. Não P e não R. Não P e não R. Exatamente. Item correto. Item 3. A sentença 3 pode ser representada por se R, então P. Vamos ver. Sentença 3. Se R, então P. Perfeito. Item certo. A sentença 4 pode ser representada corretamente por essa simbolização. Vamos só memorizar. Tem R, tem E, tem não T e tem P. Vamos lá dar uma olhadinha. R, E, não T e P. Vamos ver se é isso mesmo? Exatamente, item certo. Observe que essa questão do CESP, é apenas para ver se o português que foi definido nas sentenças 1, 2, 3, 4 pode ser simbolizado pelas formas como ele coloca nos itens. A gente não está entrando no mérito se as frases fumar deve ser proibido, muitos europeus fumam, fumar não faz bem à saúde, se elas são verdadeiras ou falsas. Apenas a forma de simbolizá-las está sendo colocada em jogo. Certo? Tudo bem? Vamos agora, pessoal, entrar no mundo mais importante da lógica desse nosso primeiro bloco, que é o mundo das tabelas verdades. Então vamos lá, vamos pegar aqui o mundo das tabelas verdades. Olha só, a gente viu o seguinte, por enquanto, dentro da linguagem lógica, dentro da linguagem lógica, faz sempre, pessoal, num caderninho, vai anotando esses tópicos principais para você criar os seus mapas mentais. Ó, primeiro, a gente dominou a simbologia da linguagem lógica. Chapéu para baixo, símbolo do conectivo E, chapéu para cima, conectivo OU, seta para a direita, se então, dupla seta, se somente se, cantoneira representa não, representa negação. Isso aqui a gente dominou num primeiro momento. Precisamos agora dominar a parte mais importante dessa nossa aula, que são as tabelas verdades. São os axiomas da lógica. As tabelas verdades, que a gente precisa dominar. É aqui onde a gente vai entrar no mérito se as proposições são verdadeiras ou falsas. Então, para dominar as tabelas verdades, vamos imaginar que a gente tem aí, pega a proposição P, pega a proposição Q, duas proposiçõezinhas simples, e entre essas duas proposiçõezinhas simples, eu posso colocar o conectivo E. Entre essas duas proposiçõezinhas simples, eu posso colocar o conectivo OU. Entre essas duas, eu posso colocar o se então. E entre essas duas, eu posso colocar o se e somente se. Mas para construir essas tabelas verdades, primeira coisa que a gente precisa definir é qual é o valor lógico de P e qual é o valor lógico de Q. Faça isso no seu caderno para que você memorize essas estruturas, tá? Para que você memorize essas estruturas. Antes de preencher isso aqui, vamos observar um conceito importante. Olha só, pessoal. Eu estou falando a todo momento de proposição. Aí eu falei em proposição simples, falei em proposição composta. O que é uma proposição, galera? Uma proposição é uma sentença declarativa. Sentença declarativa, pessoal, como o nome autoexplica, ela declara algo. E esse algo declarado pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Depende, é claro, da proposição que foi dita. Por exemplo, a gente falou agora em, por exemplo, fumar deve ser proibido. Suponha
que num restaurante essa proposição seja verdadeira. Já na praia, essa proposição ela é falsa. Então, é uma sentença que declarou algo e esse algo declarado ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Então, lá naquela tabela verdade, aquele P e aquele Q que eu coloquei, aqui ó, esse P e esse Q, a gente vai chamar de proposições simples. Proposições simples. Mas como eu não conheço a proposição, são proposições que eu desconheço, ainda não sei quais são, eu posso chamá-las também de variáveis, eu posso chamá-las também de variáveis proposicionais. Variáveis proposicionais. Ou ainda poderia chamar de proposições atômicas. Proposições atômicas. Ou proposições primitivas. Ou proposições primitivas. Tá? Mas o mais importante aqui nessa nomenclatura é entender que são as variáveis proposicionais. Quer dizer, o valor lógico dela pode ser verdadeiro, pode ser falso, depende, claro, do que a sentença está declarando. Bom, se a gente tem proposições simples, se a gente tem essas chamadas proposições simples, P, Q, a gente pode transformá-las em proposições compostas, usando os símbolos lógicos. Por exemplo, essa daqui significa P, I, Q, P ou Q, se P, então Q, P, se somente se Q, ou eu posso avacalhar e colocar algo do tipo, ó, P, chapéu para baixo, Q, seta para a direita, P de novo, seria se P e Q, então P, eu posso ir colocando tantas quantas eu queira. Mas dadas as proposições simples, eu posso construir novas proposições chamadas de proposições compostas. Então veja só, quando a gente tem duas variáveis proposicionais, ou duas proposições simples, que é o P e Q, observe que as duas podem ser simultaneamente verdadeiras. Observe que pode a primeira ser verdadeira, a segunda falsa, ou ainda falso verdadeiro, ou ainda falso falso. Observe que essas tabelas verdades que a gente está montando aqui, são tabelas verdades com 4 linhas. Por quê, hein? Por que são tabelas verdades com 4 linhas? Porque cada proposição composta tem apenas duas variáveis proposicionais, que são P e Q. E para cada variável, eu tenho duas possibilidades, ou é V ou F. Para cada variável, duas possibilidades, ou é V ou F. Como a proposição tem duas variáveis, a gente vai ter 2 vezes 2, a gente vai ter 4 linhas. Ou, de maneira mais prática, pessoal, o número de linhas de uma tabela verdade, ele é 2 elevado ao número de variáveis proposicionais distintas. O número de variáveis proposicionais distintas. Então a proposição P, chapéu para baixo, Q, é uma proposição que tem duas variáveis. Se ela tem duas variáveis, ela vai ter 2 ao quadrado, porque é 2 elevado ao número de variáveis. 2 elevado ao número de variáveis. Então vai ser 2 ao quadrado, que é 4 linhas na tabela verdade. Uma proposição do tipo P e Q, seta para a direita R, essa proposição ela vai ter 3 variáveis, P, Q e R, 3 variáveis. Se elas têm 3 variáveis, vai ter 2 elevado à terceira, vai ter 8 linhas na tabela verdade. Por isso que eu falei a vocês que todas essas proposições aqui, todos esses axiomas da lógica, vão ter 4 linhas na sua tabela verdade. E a gente precisa memorizar como se dá a construção dessa tabela verdade. E para isso, pessoal, vamos colocar o seguinte, ó. Imagine, pessoal, imagine que eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. Um conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4. Se eu representasse esses dois conjuntos por diagramas, eu teria aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3.
eu tenho aqui o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4. Certo? E se eu perguntasse a vocês nesses dois conjuntos, quem seria a interseção entre A e B? Quem seria a união entre A e B? Interseção são os elementos comuns, 2 e 3. União, eu junto tudo, 1, 2, 3 e 4. Observe que um elemento para pertencer à interseção é um elemento que pertence a A e a B. Matematicamente eu diria que é um elemento X, tal que esse X tem que pertencer a A e esse X tem que pertencer a B. Observe que eu utilizei o conectivo E. E quando a gente usa o conectivo E, a gente entende que ambas as proposições têm que acontecer. O elemento tem que ser de A e de B. O elemento tem que ser de ambas. Então, quando a gente usa o conectivo E, o E é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Agora, observe o caso de baixo, que é o caso da união. Um elemento para pertencer à união, ele pode ser um elemento só de A? Pode. Só de B? Pode. De A e de B? Pode também. Um elemento para pertencer à união seriam todos esses. Então, um elemento para pertencer à união é um elemento X, tal que esse X pertence a A, ou esse X pertence a B. Observe que quando a gente usa o ou na matemática, quando usa o ou na lógica, é bem diferente do português. Quando eu uso o ou, pessoal, o ou é no sentido de pelo menos uma das sentenças, pelo menos uma tem que acontecer. Não é, galera, ou uma ou outra. Pode ser uma? Pode. Ele pode ser de A. Pode ser a outra? Pode. Ele pode ser de B. Mas pode ser inclusive as duas, ele pode ser de A e de B? Pode, ele pode ser de A e de B. Então, quando a gente usa o ou na lógica, é diferente do português. Não é ou uma ou outra. Pode ser uma, pode ser a outra, ou as duas. Nesse sentido, como é que fica a tabela verdade do e e do ou para a gente fechar esse primeiro bloco? Quando se usa o chapeuzinho para baixo, é símbolo do e. O e só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Como é que fica a primeira linha VV? Verdadeiro, teve ambas verdadeiras. E as demais? Falsas, porque não teve ambas verdadeiras. Chapeuzinho para cima é o símbolo do ou. E o ou, galera, ele é respeitado quando pelo menos uma acontece. Pelo menos uma. Pode ser as duas? Pode. Pode ser só uma? Pode. Pode ser só a outra? Pode. Pode ser nenhuma? Opa. Pode ser nenhuma? Não pode. Falso. Observe que o e é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Está aqui. E o ou é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Com isso, a gente fecha o primeiro bloco e no segundo bloco a gente completa os axiomas da linguagem lógica. Lembre, chapeuzinho para baixo, símbolo do e. Chapeuzinho para cima, símbolo do ou. Seta para a direita, sim então. Dupla seta, se somente se. Quando se usa e, ele é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Quando se usa ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Daqui a pouquinho a gente memoriza, interioriza o sim então e o se somente se.